Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gui Casagrande e esse é mais um episódio do RH no Ar, o nosso bate-papo inspirador aí sobre os temas mais quentes da área de gestão de pessoas. E hoje, gente, a gente vai falar de um tema extremamente importante. Vamos falar de liderança, mas não falar só da liderança em específico. A gente vai falar de como liderar em tempos de transformação. E para somar nessa conversa aqui comigo hoje, tenho 3 convidados super especiais, viu? Hoje a mesa tá grande aqui, hoje o negócio vai ser bom. Então, eu quero começar apresentando, primeiro, Anne Williams, né? Minha parceira de Credita, seja bem-vinda, Anne. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada. Valeu. Cíntia, seja muito bem-vinda. Cíntia Martins, obrigado por aceitar nosso convite. É um prazer estar aqui. Boa. E Caio Naline. Caio já foi meu professor, Caio. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Gui. Muito bom estar com vocês aqui. Boa, gente. Primeiro, né, pra gente começar o nosso papo e aquecer os motores aqui, eu queria que vocês contassem um pouquinho de onde vocês vêm, quais são as trajetórias e caminhos que vocês já percorreram aí na vida profissional, pra gente começar a mostrar o nível do nosso papo hoje pra galera que tá assistindo a gente. Pode ser? Anne, conta um pouquinho aí sobre qual os inúmeros papéis que você tem dentro da Acreditas hoje, quais os times que você coordena, quais são as suas funções principais atualmente dentro da Acreditas. Bom, eu tenho um papel bastante híbrido na Acredita, sempre tinha desde que entrei e foi crescendo junto com o crescimento da empresa. Então, hoje eu cuido de tudo que a gente chama de Customer Journey, então todas as pessoas que têm algum contato com o cliente ao longo da jornada desse cliente, desde CX até a negociação, né, a cobrança. E, por outro lado, eu tenho todo mundo que tem a ver com people. Então, nossas áreas de RH mais tradicionais e outras áreas de desenvolvimento, como nossa Academy e atividades que a gente faz que talvez em todas as empresas não são vistos como people. Então, que tem muito a ver com a entrega, muito a ver com OKRs, com a maneira que a gente enxerga o que os times estão fazendo, produtividade. E com isso eu tenho um grupo que é de business process, que age um pouco como extensão da nossa área de people, para entrar dentro dos times e entender o dia a dia de todo mundo, os processos que a gente consiga para fazer que o crescimento seja mais sustentável. Boa, muita coisa, hein? Boa, e você, Cíntia? Conta um pouquinho da sua trajetória pra gente. Tô curioso pra saber aqui. Bom, tem várias formas de contar a história, né? Eu vou começar a partir da Carta, que é uma história mais recente, e a gente vai compondo aqui conforme eu for trazendo o roteiro aqui para vocês. Eu sou fundadora da Carta. A Carta é uma consultoria em desenvolvimento organizacional. A gente trabalha com liderança e cultura para negócios que estão passando por transformação, né? Seja ela transformação digital ou o autocrescimento, que são cenários que a gente vai provavelmente trazer um pouquinho para cá para a conversa hoje. A Carta nasceu em 2015, muito da frustração que eu tinha. Eu tinha uma carreira já de 12 anos, em 2015, como consultora. E eu carregava alguns desconfortos com alguns caminhos de soluções, né, que existiam dentro do mercado de desenvolvimento. E um deles era o que ignorava como é que o contexto impacta, né, o desafio da liderança, Super. Que é um pouco do que a gente também vai trazer aqui no papo hoje. Então, que não dá para a gente deslocar uma ideia de discussão sobre cultura e sobre liderança, você desconsiderando o que está acontecendo em volta, né, dessa liderança. Então, nisso é uma jornada de 7 anos, da Carta para cá, né? O ano que vem eu faço 20 de carreira em consultoria. Eu tive um começo de carreira que eu acho que é legal contar. Eu comecei dentro do ecossistema empreendedor, então comecei trabalhando para o Sebrae de São Paulo e com o Cietec, que é a incubadora de empresas da USP. E lá eu trabalhava com a questão da formação empreendedora, né? Ainda da formação do empreendedor diante de um projeto, de um plano de negócio ali. E eu brinco, eu fui abduzida pelo mercado corporativo nesse meio de jornada aí dos primeiros 12 anos e trabalhei durante grande tempo com educação corporativa antes da Carta nascer, né? Então, voltado para desenvolvimento de executivos, de jovens de alto potencial. Então, a Carta hoje, ela bebe um pouco de todas essas frentes. Além dos desafios à frente da Carta, eu sou mãe do Lucas, um carinha incrível que vai fazer 15 anos agora.
E provavelmente muito do que eu tenho de descobertas mais recentes aí de desenvolvimento passa, né, por esse papel também da educação e da formação aí de um ser humano. Que demais, que demais. Excelente, obrigado por estar aqui com a gente. Valeu, um prazerzão. E o nosso terceiro convidado, o senhor Caio Nalini. Caio, conta um pouquinho de onde você vem. Falando em transformação, você é um cara que está vivendo bastante transformação nos últimos tempos, hein? Muitas. Bom, mais uma vez, obrigado, Gui, pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês, falando sobre mim, né? Hoje eu ocupo a cadeira de diretor de gestão de pessoas para todo o corporativo do Magazine Luiza. E aí o corporativo engloba as nossas áreas de negócio, escritórios, mas também a nossa área de tecnologia, que é o Luiza Labs. Ao todo aí são 6.500, 7.000 pessoas que fazem parte aí do que eu olho enquanto RH. E como você falou, acho que há muitos anos a gente vem vivendo algumas transformações. Acho que somos aí reconhecidos pelo movimento de transformação digital que a gente fez no negócio há alguns anos. A pandemia nos forçou a ser uma máquina de transformação, porque a gente tinha muitas movimentações do dia para a noite, inclusive, e transformações não de pessoas, mas de rumo mesmo e de rota, porque a gente tinha um cenário externo que nos impunha algumas coisas, mas sempre com um propósito muito claro, com um norte muito claro do que queríamos fazer e onde queríamos chegar. E aí, tô há 12 anos no Magalu, então, além dessas vivências recentes, eu tenho alguma bagagem mais longa. Ao longo desses anos, eu fui de recrutamento de seleção, fui de consultoria interna de RH, toquei vários projetos estratégicos de gestão de pessoas. Você falou no começo, eu me aventurei aí pelo universo de tentar compartilhar um pouco do conhecimento que eu obtive nesses anos dando aulas, especificamente de Employer Branding, que é um tema que eu tenho um carinho muito grande, mas hoje eu tenho focado todo o meu tempo nesse papel dentro do Magalu. Show de bola, muito bom. Obrigado por estar aqui com a gente também. Gente, vocês trouxeram aqui palavras que eu fui pegando aqui ao longo da jornada aqui, então acho que todo mundo aí é sede pelo conhecimento, né, por se desenvolver, o desafio, um pouco de perrengue no meio dessas histórias todas, tem para todo mundo, gostar de resolver problema. Acho que tudo isso é liderar, né? Mas eu queria muito ouvir de vocês, e aí a gente esquecendo aí os dicionários corporativos, os termos técnicos, o que a gente vê no livro, eu queria saber na essência, assim, para cada um de vocês, o que é liderar de fato? Como que vocês enxergam o papel do líder e a função de liderar? E isso é muito diferente do que era antes? Como que vocês vêm analisando tudo isso, a pessoa que vocês são e os ambientes em que vocês estão inseridos hoje? Fiquem à vontade para começar aqui, agora eu não vou mais dar nomes. Acho que eu posso abrir. Boa. Eu acho que acho que um pouco do eu contei para vocês aí, né? Interessante agora que vocês têm os bastidores. Eu vejo a questão da liderança no sentido amplo, assim, como questão de conectar, né? Acho que tem um papel da liderança, uma atuação ou a força da liderança tem a ver com a capacidade de fazer conexão, né? No âmbito empreendedor, de conectar as pessoas com o que a gente está a fim de fazer, né? Eu acho que tem uma questão de você ter uma visão, de você entender um cenário de uma outra perspectiva e conectar pessoas nesse movimento que você quer fazer, né? Então, para mim, a conexão é muito forte aí. Quando a gente pensa na liderança, no ponto de vista mais aplicado, na liderança dos times ali, também um papel presente de conectar as pessoas com o contexto, né? O contexto, para mim, é um negócio muito caro, assim. Então, de conectar as pessoas com o contexto, nessa visão ampliada ali de cenário. Conectar as pessoas com o próprio valor que elas estão entregando para aquilo que elas estão fazendo. Então, revelar valor, né? Acho que tem uma questão importante ali no papel da liderança, nesse processo de conexão, de propósito. Então, para mim, liderança, sem dúvida alguma, é conectar. Boa, muito bom. Caio? Posso puxar? Pode ser? Por favor. Então, tá bom. Acho que pegando esse gancho do que a Cíntia trouxe de conexão, eu acho que, invariavelmente, eu estou pensando muito
da prática do dia a dia, eu acho que o líder tem 2 papéis que estão correlacionados com a conexão. Um é da clareza, então é conseguir tangibilizar para todo mundo da equipe o contexto, o cenário, para onde a gente está indo, o que vai nos levar até lá, quais os passos que precisam ser seguidos. Então, eu acho que isso é absolutamente importante. E o outro ponto que também gera essa conexão é conseguir gerar um ambiente onde as pessoas se sintam suficientemente confortáveis e seguras para dar o seu melhor. E aí eu acho que a gente pode chamar isso de engajamento, tem um quê de segurança psicológica, eu acho que são vários aspectos, mas eu acho que é papel do líder e isso se dá de várias maneiras, desde conversas e escutas empáticas, até suporte e apoio nos desafios do dia a dia, até garantir um espaço onde, se é possível experimentar, onde o erro oriundo de uma experiência não é um problema e sim um aprendizado. Eu acho que são várias coisas, mas basicamente é conseguir criar um ambiente onde todos se sintam à vontade para ser quem são e, consequentemente, dar o seu melhor e gerar, então, essa conexão que a Cíntia tanto falou. Então, eu diria isso. Boa. É muito legal, eu gosto muito desse conceito do que para dar seu melhor você tem que estar confortável, né? Incluído, né? Como a gente fala bastante sobre inclusão. Para mim é exatamente isso, de você sentir bem na tua própria pele para poder fazer o teu melhor. E para mim isso é alta performance, né? A gente fala muito sobre isso, de como que você sobe a barra, como você ajuda as pessoas a entregarem mais, melhor e tal. Não é através do... Chicote. Acho que é muito mais através da inspiração, né? Total. E da pessoa sentir que pode realmente perguntar, que pode, né? A gente fala muito de pode errar e realmente virou muito um clichê, mas que pode perguntar, pode errar, pode não saber, como parte de querer se fazer melhor. Então, eu gosto bastante desse conceito. Outra coisa de liderança que eu acho que eu gosto de falar para as pessoas de ser... Claro, tem uma parte de ser líder que você está na frente, que você tem que passar uma mensagem, inspirar, dar o propósito, mas também é muito um trabalho de back office para mim. Sim, acho que é ouvir e dar conselhos, apontar na direção certa. Eu falo que eu vou para meus one-on-ones com um caderno. Eu não espero que a pessoa vai estar com o caderno necessariamente. Eu tenho que estar, porque, na realidade, estou ali para anotar o que eu tenho que fazer para ajudar você a conseguir fazer o que você precisa. E isso você provavelmente não precisa anotar, porque vocês têm muito no ponto ali do que está pegando. Eu acho que isso é algo que muitas vezes... lideranças que têm menos experiência ou menos sucesso não entendem, que você está ali muito mais para ouvir que para mandar. Boa, excelente. E eu acho que esse ponto que você trouxe, Ana, abre espaço para eu fazer uma pergunta aqui que acho que também é super importante. A gente trouxe o cenário muito bonito do líder, né? De inspirar, de ajudar aquela pessoa, de conseguir entregar grandes resultados, mas nem sempre isso é fácil e simples de fazer acontecer. Existe aí um outro lado, né? Que muitas vezes a gente não fala, a figura do líder nunca pode estar vulnerável, etc. Então, existe muito esse lado que é um lado um pouco mais duro da figura da liderança, que não é tão gostoso de falar. E aí, pensando nisso, né? Nesse cenário de mudança, nesse ambiente
que nem sempre, por mais que a gente tenha muita informação, a gente não consegue controlar. Quais vocês acham que sejam aí as experiências ou as habilidades, skills que os líderes precisam ter para lidar com esse cenário super desafiador que a gente vive no momento de hoje, assim? Acho que aí trouxe alguns pontos aqui, né, sobre estar ali disponível, estar olhando muito para aprender, mas o que mais vocês enxergam hoje, né, que precisamos estar abertos a olhar para conseguir, de fato, fazer uma liderança eficaz? Vou começar. Acho que a primeira coisa, Gui, assim, o líder não pode nunca pensar ou se ver como super-herói ou super-heroína, assim. Ele precisa entender que ele é um ser humano como qualquer outra pessoa, que ele tem fragilidades, que ele tem vulnerabilidades, e ele precisa estar aberto para encarar isso e, inclusive, para direcionar isso quando necessário. Então, acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é assim, é fato, e a gente pode falar de N pesquisas que comprovam isso, que líderes que possuem relações de confiança com seus liderados geram resultados melhores. E essas relações de confiança, elas são geradas através de escuta, como a Anne falou, de se colocar à disposição, de ter empatia e entender legitimamente o que se passa com aquela outra pessoa. Então, acho que fazer esse exercício constante é importante. Tem um outro aspecto que eu acho que vale a pena mencionar, o líder precisa ter a consciência e a clareza de que mesmo as decisões mais difíceis ou as falas mais difíceis, elas podem e devem ser feitas com muito cuidado, com muita clareza, com muito respeito, e que isso, inclusive, é o que vai corroborar essa relação de confiança. Então, a gente vê em muitos momentos líderes que escolhem um caminho mais fácil, de talvez não ser 100% verdadeiro, ou de talvez não dar aí um feedback, ou de tomar uma decisão sem deixar claro o que está por trás daquela decisão, porque muitas vezes o papel do líder permite isso. É o mais fácil. Mas, mesmo sendo mais fácil, é um caminho perigoso, porque é aí que pode gerar dúvida, que pode gerar insegurança, que pode gerar um nível, inclusive, de desconfiança a respeito do que esse líder tem como motivadores para aquilo que ele está fazendo. Então, eu acho que um líder, essencialmente, ele precisa ser muito transparente e consistente em tudo aquilo que ele faz. E aí, então, a gente vai lá para aquele caminho de que o líder precisa ser exemplo, de que ele precisa não falar, mas agir. Então, acho que coisas que a gente escuta o tempo todo, mas que talvez eu tangibilizaria dessa maneira. Boa. Tem 1000 camadas na minha cabeça. Eu gosto quando a gente chega nesse momento. Chegamos no ponto das 1000 camadas, né? Vamos abrir uma aqui pra gente poder puxar. A partir dessa questão do Caio, da questão da construção de confiança, eu vinha já há muito tempo com a reflexão junto com as lideranças, porque vocês imaginam, né, no nosso papel ali com a carta, eu especificamente, são muitas milhares de lideranças aí ao longo dessa trajetória. E tem uma questão que sempre incomodou e que agora eu vejo ela mais latente, que é essa questão da líder centralização. Né? Então, a gente vem de uma escola mais recente de que tudo ficou muito líder-centrado. Então, o líder é a causa das dores e delícias, né, do negócio. E quando a gente olha antropologicamente, quando a gente olha movimentos maiores, a gente já entendeu que toda centralização ela pode não ser totalmente positiva aí do ponto de vista do desenvolvimento, quando a gente precisa disruptar, como a pandemia fez com a gente. Uhum. Então, só para dar um pouquinho de contexto, para poder puxar uma camadinha aqui. Então, mais recentemente, acho que a pandemia escancarou isso. A gente vem de um movimento de muita cobrança no papel da liderança. E a pandemia mostrou de que a liderança sozinha não ia dar conta daquilo. Né? Acho que todo mundo sentiu isso aqui.
Então, de que a liderança, essa pessoa, essa personalização, né, do bem ali, né, da inspiração e tudo, ficou uma sobrecarga muito grande. Então, assim, das falas que eu tive com liderança durante os 2 anos ali de lockdown e essa coisa toda, era de pessoas angustiadas com esse papel, com essa cobrança, mas que, na verdade, era só um foco maior de tudo que a gente já vinha vivendo. Só que era romantizado. A liderança como modelo supremo, a liderança como role model, né? Que pra gente aqui de RH, acho que todo mundo que está ouvindo a gente ouviu muito falar dessa questão, mas a gente esqueceu o ser humano por trás dessa história toda, né? Então, acho que tem um convite importante para a gente se fazer, e eu vejo o quanto para as lideranças é difícil. Então, hoje eu faço muita mentoria para empreendedores, né? Para lideranças executivas dentro dos negócios, mesmo outros níveis de liderança, mas de pessoas temerosas em ser quem elas são. Mas, Cíntia, né? Eu escutei mais ou menos a frase. Mas, Cíntia, do tipo, olha, eu entendo o que você está falando, mas, Cíntia, né? Tipo, vamos lembrar que como liderança eu tenho que ter, como é que fica, então, o meu time me perceber sem saber essa resposta? E eu estou falando de galera, porque o nosso perfil de turma são de empreendedores jovens que estão liderando negócios modernos, né? Que estão rompendo inovação, mas que trazem essa angústia de encontrar esse lugar para serem elas mesmas, né? A gente tem falado mais recentemente bastante da questão de segurança psicológica, né? Que ficou um discurso interessante para se falar, né? Eu falo que é bolha, são as bolhas, Então, tem uma bolha aí com a questão de segurança psicológica, mas dificilmente falando de que dentro do time, o líder é parte do time. Sim, total. E, por vezes, ela a pessoa que lidera é a mais vulnerável em relação à questão da segurança psicológica. Porque ele está ali fazendo, né, cursos e investimentos para permitir que o time dele se sinta à vontade para se expressar, interagir, aprender e pertencer, que é a escola aí da segurança psicológica. Mas quando essa liderança não tem essa abertura junto com o próprio time, né? Então, enfim, eu vou ficar meio acalorada aqui, porque eu penso que a gente precisa trazer para a pauta essa rediscussão dessa coisa líder-centrada, de que tudo está nessa pessoa, porque ela também é um ser humano por trás das coisas, por trás desses acontecimentos, e dentro da questão de transformação, uma figura onde existe muita pressão, né? Um papel Total. onde existe muita pressão. E a gente precisa falar disso. Feliz de estar tendo a oportunidade de trazer o ponto aqui também. Ótimo, ótimo. Pensando em várias coisas pelo que vocês falaram aqui, mas realmente o papel do empreendedor ou, né, líder dentro de um ambiente que tem muita gente jovem, tem bastante pressão também, né? Porque acho que mistura um pouco a expectativa de quem está lá com a realidade de quem está liderando. E eu acho que agora você falou, né, neste momento, então imagino que você está querendo dizer um momento de talvez crescimento menos rápido, né, de os grandes projetos às vezes sendo repensados e tal. Eu acho que é um desafio muito grande para a liderança, agora falando sobre scale-ups mesmo, né? Porque imagina que acontece uma coisa similar em transformação digital, porque aí você está criando um startup dentro do ambiente. Então, tem uma certo perfil de pessoa que está atraído a isso, né? Eu falei sobre o vício, né? que eu criei no primeiro projeto que liderei nesse sentido. E também tem expectativas que são geradas baseadas na história curta, né? E acho que o papel da líder é tentar de colocar também, além de todas essas coisas, né? Mas falando sobre esse específico, o ponto que a gente está agora é num timeline. E acho que funciona bastante para criança também, pensando em como a gente aprende a ser líder através de ser mãe ou pai. Porque
você tem que contar histórias, né? Você tem que contar o que aconteceu antes, o que está acontecendo agora e o que poderia acontecer depois, ou como o que está acontecendo agora vai ser valioso depois. Uhum. E eu acho que eu sempre tenho a premissa que a pessoa precisa que ser contado, né? Depois, se vejo que não, mas tem que repetir. Então, eu ando com bandeiras que eu brinco, né? Com as minhas campanhas. E eu ando repetindo entre, normalmente, períodos de 2, 3, 4 semanas. Eu tenho algumas bandeiras que estou tentando de convencer todo mundo com quem eu tenho contato desse ponto. Então, e agora, é nesse momento que a gente está no mundo de scale-ups, no mundo de venture capital e tal, eu acho que é contar o que aconteceu, o que está acontecendo agora e o que poderia acontecer depois. E sendo mais específico, focar, por exemplo, em eficiência, em produtividade, entender como melhor utilizar teu time em um momento que talvez tem menos trabalho ou outros tipos de trabalho, é super valioso para a carreira das pessoas. Então, quem tem menos experiência, menos carreira, e só viveu aquele scale-up super rápido, não entenda que parar um pouco, pensar, organizar, colocar processos é um luxo. É também muito divertido. Então, acho que isso seria algo que colocaria sobre esse nosso momento e como seguir motivando as pessoas e conseguir o melhor das pessoas dentro desse momento. Muito legal, muito legal. Essa questão que a Anne traz, né, da historicidade das coisas, né, é interessante trazer esse ponto, né? Eu queria fazer, acho que, um recorte de aprendizado dentro do papel da pessoa que lidera aqui, que eu acho que é um negócio interessante que você me lembrou. Não sei se o Caio vai se lembrar, mas eu devo ter batido esse papo com a galera do Magalu em algum momento também. Mas que é uma questão de como a gente vê a linha do tempo, né? A gente está aqui na pauta da vulnerabilidade da liderança, mas acho que ampliar também para o contexto de como é que as pessoas como um todo estão se sentindo, né? Para a gente poder criar essa condição para as coisas poderem acontecer. Uma questão que eu tive, e acho que vale fazer um recorte aqui, para quem ainda está vivendo e optou, né? Um pouquinho antes da gente entrar aqui, a gente falava de quem optou pelo híbrido, pelo remoto, né? Essa descoberta toda que esse momento de transformação acabou acelerando para a gente. E uma questão de liderar dentro desses cenários, eu vejo que é justamente a perda das pessoas poderem ter, pensando em cenários remotos, ok? Das pessoas poderem ter a narrativa completa das coisas, não é? Eu demorei muito, porque eu sabia que eu ia ficar viciada, eu demorei muito para aderir ao streaming, aderir aos Netflix da vida. Eu resisti bravamente o quanto eu pude, porque eu sabia que a primeira série que eu pegasse, eu não ia conseguir parar, né? Estou em cuidados para poder evitar as próximas séries. Mas uma coisa que o streaming traz para a gente, tecnologicamente, é você poder ver os quadros, não é? Quando você quer adiantar uma... Tipo, essa série, essa parte é chata, deixa eu já adiantar porque eu quero ver o próximo episódio, né? E aí você faz com os quadros. Então, você está vendo, a hora que você vai acelerando, você vê quadros parados de cena ali, que quando no play, elas estão correndo e estão contando uma história completa, não é? Eu penso que nessa questão de transformação que a gente está vivendo, e como eu digo, né, desde antropologicamente até corporativamente, a gente está tendo que reaprender a contar a história inteira. Porque as pessoas, e eu estou fazendo aqui o viés de cenário remoto, elas estão vendo um pedaço só das coisas. Fato. Ok? Elas têm a reunião do Zoom com o time dela, aí depois ela vem, tem um papo com a Ana, aí depois ela tem um cenário de um podcast aqui, amplia um pouco mais, mas eu penso que, humanamente falando, a gente perdeu em narrativas.
Então, é muito rico trazer essa reflexão, porque eu penso que é um momento da gente ter clareza do quanto a gente precisa dar... Eu vou falar de novo, gente. Contexto para as pessoas, né? Mas é isso. Da gente poder construir a narrativa inteira, de dizer, olha, a gente está aqui nessa reunião, mas aconteceu aquela, aconteceu isso, está acontecendo aquilo. Então, a gente está tendo que ser um pouco mais repetitivo dentro desse contexto de liderar. Mas que eu entendo também, e trazendo de maneira mais ampla, que é um papel do RH também, né? Que eu acho que é dentro da nossa pauta aqui, do RH poder juntar histórias, porque, né, estava falando com o Caio um pouquinho antes aqui, o que é liderar ali, né, o corporativo de Magalu e tudo, são N áreas diferentes, né, Caio? Com histórias diferentes, né? Então, a gente, tanto na liderança quanto na organização de uma área, a gente precisa conectar melhor essas histórias, o que veio antes, o que vai vir depois e o que está acontecendo nos universos paralelos, né? Nos aranhaversos, né? Falando aqui da minha linguagem cotidiana lá de casa. Então, o que está havendo nos universos paralelos nesse momento? Porque nesse momento não tem só a nossa história acontecendo, ok? A Anne está aqui, está com 300 áreas lá, o Caio está aqui com tantas outras áreas, eu estou com 20 e tantos projetos na cabeça, e tudo isso está influenciando no que a gente está produzindo agora, né? Então, a questão de contar histórias é uma excelente deixa. Cíntia, acho que só complementando, e vou ser rápido, Gui, porque deve ter outra pergunta aí no roteiro. Não, fica à vontade. Ele falou que a gente podia deixar pegar o roteiro. Total. Eu gosto assim. É que ele não sabia o tanto que a gente costuma É que a gente falar. gosta, né, de falar, né, cara? Mas eu acho que tem um ponto nisso que você está dizendo, que além da perda das narrativas, eu acho que tem uma questão do tempo disponível para que elas aconteçam. E aí eu acho que a gente viveu anos, e se fala muito isso, no mundo corporativo principalmente, de velocidade, de otimização, e em muitos momentos é natural que a gente não pare para que essas histórias sejam contadas, ou a gente não dedica tempo de qualidade para entender, para fazer, mas principalmente para entender o impacto que isso tem no todo. E o valor é imenso. E acho que, então, voltando para o papel do líder num cenário de transformação, e aí eu vou trazer uma frase que eu ouvi em uma agenda. Eu gosto muito de conteúdos aspiracionais aleatórios. E na história recente eu tenho escutado muito Emicida e acompanhado muito a carreira dele em geral, e eu tive a oportunidade de ter uma palestra dele e perguntaram para ele, no cenário dele, o que ele enxergava que é o papel do líder. E ele falou que, entre várias coisas, o papel do líder é quando o caos está fluindo, quando tudo está acontecendo a uma velocidade acelerada, o papel do líder é parar e pôr a bola no chão, assim. Então, fazendo analogia com o futebol, é de puxar para si, trazer calma, falar, gente, vamos organizar esse jogo, vamos entender qual a melhor estratégia ou tática nesse momento. E desde então isso me marcou, porque eu acho que são poucas as vezes em que a gente vê um líder parando para investir tempo de qualidade em contar essas histórias e em organizar o caos. E eu acho que em contextos de transformação isso é absolutamente necessário. Eu acho que até na frente da caos acontecer, ou seja, eu gosto muito de sabotar o que podia ser uma conversa de corredor interessante, matando isso, dando toda a informação na frente. Sim. Para que, aí brincando, né, sobre essa parte um pouco mais, realmente percebendo qual que vai ser a necessidade das pessoas de ter informação, explicação de algo. E muitas vezes as lideranças perguntam para mim, mas você não acha que as pessoas vão pensar tal coisa se a gente faz assim? Ou como que eu vou falar? Eu vou falar, não, você vai falar. Se você acha que vão pensar, então vai na frente e explica.
já coloca na mesa o assunto com tuas palavras, para você poder contar a história antes de ter que voltar e arrumar uma história mal contada. Custa muito mais que contar na frente. Você sabe que essa é uma discussão que a gente tem muito com liderança e lideranças de primeira viagem, às vezes, de deixar claro de que a informação ocupa espaço. E aí, se tem espaço vazio, vai ser preenchido por informação. Então, que seja a que você... A melhor informação. A melhor informação, não é? Porque a questão das lacunas que a liderança pode fazer é muito interessante ir na frente, né? Então, fala antes, né? Porque é isso. Alguma informação vai cobrir lacuna de espaço. Então, esse papel da liderança, né? Que a gente discute muito lá na carta, a questão dessa liderança como tradutora e intérprete dos cenários, né? Tradutora porque ela está traduzindo um contexto maior, de coisas que estão lá na frente e não está chegando para todo mundo, mas também de qualificador das informações, né? A liderança qualificando essa informação essa é uma tarefa constante, né? Do tempo todo você está imaginando como é que isso pode ser interpretado, como é que a gente vai traduzir, e não quer dizer que o caos não vai acontecer no meio do caminho, né? Porque a gente tem seres humanos com as suas próprias verdades fazendo interpretação o tempo todo. Olha o caos que a gente escolheu trabalhar, né? Podia ter feito outras coisas, né? A gente escolheu essa loucura deliciosa. Então, essa questão dessa intencionalidade em qualificar informações, em traduzir para cenários específicos, né, de áreas funcionais, né, que vai ter a sua própria leitura, o seu próprio critério de interpretação. Esse é um ponto fundamental. E o cenário de mudança constante que a gente está vivendo, então, seja a aceleração do crescimento como a gente teve, mas agora uma desaceleração bem angustiante que a gente está vivendo, ele está trabalhando com a percepção de realidade das pessoas, né? Total. O nosso cérebro, ele fica em sobrecarga cognitiva nesses cenários, porque o timing que ele precisa para poder interpretar a realidade, às vezes, não é o suficiente para poder aplacar as angústias, né? Da falta ali de entendimento do que está acontecendo. Então, acho que a gente, como liderança, precisa ter essa consciência, né? De que as pessoas estão precisando de uma qualidade de informação que não gere ansiedade também, aí tem um equilíbrio nisso, né? Exato. Que minimize ali as incertezas para as pessoas poderem conseguir entregar, como eu falo, né? Eu não me esqueço uma frase sua, Anne. Quando a gente, na época em que a gente teve o trabalho com Acreditas, era uma Acreditas 10 vezes menor só do que hoje. Mas eu lembro que naquela altura a gente discutia o que era liderar, qual era a cultura, né, que Acreditas queria trazer, porque a gente estava às vésperas de desenhar uma ação para a liderança ali. E eu lembro tão bem da Anne falando, ela falou assim, a gente sempre investiu para uma cultura flat, né? Ela fala, mas aí eu lembro dela dizer, mas hoje a gente olha para os níveis de liderança, a gente tem quase 7 níveis aqui, ela dizia na época. Então, com certeza, a gente não é mais flat, né? Em termos de estrutura. Mas eu lembro tão bem, eu lembro da voz e do momento da sala ali, Anne, que você dizia, mas a gente pode trabalhar por uma cultura onde a inteligência possa fluir, né? Total. Então, a gente pode escolher ser flat. Independente da estrutura que a gente tem, né? E muito nesse objetivo, porque dentro da aceleração, das pessoas poderem entregar a sua melhor contribuição ali, se sentindo ouvidas, né? Dentro desse cenário, e essa questão da liderança podendo olhar para essa sobrecarga que existe dentro de cenários de mudança é muito importante, né? E uma cultura que permita a inteligência fluir faz toda a diferença, sem dúvida alguma. Fato. Então, o que motiva vocês a continuarem assim, né? Você trouxe antes, né? A gente escolheu estar nesse universo de 1000 camadas e nessa loucura, né? Então, o que motiva vocês a se manterem encorajados, assim, e a lidar com todas essas diferenças do dia a dia? Puxa. Caio. Gui, tem um conceito que eu ouvi da Betânia Tanuri, que é uma referência no universo de RH, que ela fala muito da liderança agridoce, né? E aí ela fala que o líder ele precisa ter um lado mais agri, que é justamente
de ser mais duro em alguns momentos, de se posicionar de uma maneira mais firme, de ter coragem para dizer coisas que não são fáceis de ser ditas, com um lado mais doce de ter uma escutativa, de incentivar, engajar, motivar. E acho que o líder precisa ter esses dois lados. E eu acho que o interessante nisso tudo é que eu acho que um habilita o outro. Então, quando você tem uma relação de confiança construída através de uma escutativa, através de proximidade, através, inclusive, de um ambiente, mais uma vez, seguro e que, onde o líder, inclusive, se exponha, porque, mais uma vez, não somos super-heróis nem super-heroínas, eu acho que, consequentemente, isso te habilita para que, em momentos mais difíceis, você tenha a credibilidade para poder fazer essas conversas mais difíceis e, consequentemente, se posicionar de uma maneira talvez que exija um pouco mais de coragem, como você trouxe. Mas eu acho que tem uma outra coisa também que me ajuda muito nos momentos em que eu preciso fazer isso. Eu acho que mesmo as conversas mais difíceis, mesmo as notícias mais difíceis, mesmo as decisões mais difíceis, elas sempre têm um lado positivo do que elas vão gerar de impacto. Então, um feedback duro, por exemplo, ele pode gerar um desenvolvimento de uma maneira muito mais forte e acelerada do que um feedback que não seja claro, que fique ali só na superfície e que não gere nada de concreto. Então, eu acho que tem um ponto que é justamente o que eu me apego, e aí você perguntou diretamente o que me faz continuar, é justamente quando eu olho o impacto positivo desse lado mais corajoso que você citou. Sensacional. Essa questão da frente da coragem tem vou responder extremamente pessoal aqui, né? Esse movimento que gera a minha energia aí, que eu compartilhei com vocês, esse meu drive, né, que eu tenho, ele é muito forte em relação a esse entendimento que eu faço, uma leitura que eu vou fazendo das coisas e percebendo onde é que estão as lacunas que precisam ser preenchidas, né? Em algum momento aqui, vocês devem se lembrar, me falei da questão da bolha da segurança psicológica. Eu tenho pavor das bolhas. Porque, para mim, em torno da bolha está a verdade. Né? Não vou abrir um momento de filosofia aqui, porque eu não sei quantas horas a gente tem, mas para mim, quando a gente tem alguma coisa muito embolhada, me permitam aqui as aspas, a verdade tá meio que fora dela, né? O que a gente deveria estar discutindo de fato. Então, alguém encontrou uma palavra mágica pra gente poder, tipo a coisa do mágico, né? Olha para cá e a gente perde o movimento. Então, eu tenho esse ímpeto de trabalhar com a verdade fora da bolha, assim, essa necessidade. Eu tenho certeza, porque eu sou muito passional, de que eu sou genuína naquilo que eu leio nas lacunas ali. Eu posso estar equivocada, mas é tão genuíno que eu vou aceitar se alguém disser, Cíntia, você está equivocada, né? Então, o que me encoraja a seguir né, nesse caminho de poder trabalhar com essa complexidade toda e continuar firme é de saber que existe uma contribuição em a gente pensar no que todo mundo não está pensando, né? Então, isso é uma causa, assim, para mim, forte, uma bandeira muito forte, assim. Então, eu não consigo sair de uma conversa nossa, qualquer momento, e sem deixar um ponto de dizer, não, interessante isso aqui que a gente está concluindo, mas eu só queria lembrar de que a gente está deixando esse pontinho. Eu tenho essa necessidade, então isso me encoraja, sabe? De conseguir deixar um ponto para que alguém possa voltar e dizer, puxa, tem um ponto aqui que de fato vale a pena a gente discutir, né? Então, por conta disso, as
conversas difíceis, para mim, elas não, a gente até chama na carta de conversas corajosas, né? Porque é essa questão da coragem da gente assumir um ponto de vista, mas ser vulnerável o suficiente para dizer, olha, esse é um ponto de vista, a gente pode focar nele? O que tem em volta disso que a gente não está enxergando, né? Boa. Então, eu penso que esse movimento de assumir um ponto de vista, ele é fundamental, mas de estar aberto para saber que existem outros, né? E que a gente pode construir um negócio mais interessante fora das bolhas. Eu, inclusive, vou usar uma frase sua, assim, né, que eu acabei vendo aí, que você fala que criar modelos de gestão limitam a humanidade das pessoas. Né? E eu acho que é um pouco disso que você quer trazer com as bolhas e com todo esse universo, né? Então... tudo que é modelo, na verdade, acho que você se refere a uma discussão de LinkedIn, né? Que eu tive em cima de um post que eu tinha lido. A gente precisa entender que a grande contribuição dos modelos está nas pessoas que usam os modelos, ok? Então, se a gente cristaliza, você pode perder a inteligência disponível. Aí, vamos pensar, né? A gente é totalmente pragmático, a gente é uma consultoria voltada para hard skills, então modelos fazem parte dos desenhos para que a gente possa caminhar em momentos que a gente precisa de estruturação, né? Então, eu não sou contra os modelos aqui, muito pelo contrário, mas da gente entender como é que a gente cria, então, processos, rituais, sistemas, né? Tudo isso que a gente precisa pensar, mas que mantenham a contribuição genuína das pessoas, né? Eu acho e aí talvez você captura aí por conta de entender que tudo que você cristaliza deixa um monte de coisa de fora. Então, é manter esse olhar atento para o que não está aqui nesse recorte, né? Porque não tem nada mais gostoso dentro de gestão do que um template, né? Uma matriz, um gráfico, né? Isso é muito divertido, porque você resume a ideia ali e tudo, mas é um tremendo risco ao mesmo tempo. Porque se você escolheu por um viés da verdade ali, né? Então, eu penso que a gente precisa ser sincero, né? A gente precisa ser corajoso de dizer, temos aqui um recorte, né? Eu lembro de um amigo estatístico que dizia que a estatística é a arte de espremer os números até que eles confessem. Muito bom. E que é muito... E para mim, sempre que eu estou mexendo com algum dado, eu penso nisso, né? E a gente é encantado pelas médias. E falando aqui com RH, a gente adora uma média. E aí, a gente adora dizer que a gente tem 80% de NPS. Tá, e os 20%? E é isso que eu falo, sabe? Então, fora da bolha é os 80%. Uhum. Mas, para mim, tem 20%. 20 pessoas que estão... 20 pessoas, né? 20% ali, que estão dentro dos times, que podem ser aqueles que não estão se sentindo à vontade para poder colocar as suas verdades, a sua diversidade, o seu ponto de vista diverso, né? Então, é isso quando eu falo da questão da gente poder ter modelos, processos rituais que mantenha o espaço para os contrapontos, sabe? Para a gente poder olhar fora da bolha ali. Boa, é um ponto muito importante. Acho que não existe modelo sem contexto, né, Cíntia? E aí, assim, os modelos são ótimos e necessários, mas a gente não pode esquecer que eles precisam ser adaptados. Porque senão ele é reducionista, né? É isso. Eu tenho isso na minha fala normalmente, inclusive, né? Primeiro, sempre que eu vou usar algum modelo, eu digo, gente, antes de mais nada, vamos lembrar, todo modelo é reducionista. Então, estamos aqui enquadrando um dado que é muito relevante para você interpretar a realidade. Não estou jogando nada fora. A questão é só você se fixar num enquadramento, né? Que pode deixar todas as outras verdades ali de fora. Então, que pelo menos a gente saiba que a gente escolheu por um viés que tem 10% de verdade aqui e que você esteja aberto para poder discutir os outros 90%, sabe? Super. Então, é uma questão de escolha por movimentos e sistemas, enfim, que sejam, de fato, que ampliem a capacidade de contribuição das pessoas, né? Boa, boa. E você, Anne, queria muito que você contasse sobre os seus momentos de coragem aí, né? E principalmente, né, olhando para a trajetória da Acreditas, acho que você já trouxe aí a evolução que teve, virou esse negócio hoje altamente lucrativo, mas quais são os atos de coragem aí, o que você teve que passar e o que te motiva a continuar hoje sendo uma líder super presente? Olha, eu acho que a coragem a gente precisa todos os dias, né? Como líder e com certeza numa empresa como Acreditas que fez tanto em tão pouco tempo e que arriscou, né? Tomou decisões para arriscar, para entrar em novos negócios. Então, por exemplo, o nosso negócio de
de benefícios, né? Então, pegar através de uma aquisição de uma empresa de consignado privado, criar um pacote de soluções para RH que a gente acreditava, né? Acredita que faz sentido. Então, acho que teve muitos momentos de coragem de tomar risco. Então, né? Como não eu sozinha, mas obviamente como empresa, que realmente em um ambiente de um startup ou de um scale-up, você está muito exposto, né? Então, a gente sabe, os empreendedores, os founders, são muito expostos desde o começo, mas uma empresa como Acreditas fica muito exposto por um bom tempo, né? E tem situações ao longo da nossa trajetória onde a gente chegou em uma cruzada que a gente tinha que agir muito rapidamente e meio que fechar os olhos e ir. Então, lembrando quando, em 2016, quando a gente foi de ser correspondente bancário, que a gente originava empréstimos para bancos, para originar empréstimos para nossos próprios fundos. E a gente tinha o primeiro fundo, e a gente tinha 2 parceiros muito grandes, um que tinha 80% da nossa originação ia para esse parceiro virou e falou, não vou fazer mais esse produto. Caramba, e a gente teve que correr para caramba para expandir o funding, para fazer a transição que a gente tinha pensado em fazer de uma maneira calma, aprendendo ao longo de um ano, a gente fazer em muito pouco tempo. Então, agora, esse é um tipo de coragem que acho que, né, tem que ter nesse tipo de papel. E, claro, a parte de gente que eu acho que Caio e Cíntia falaram bastante, de você poder ter conversas difíceis, falar a verdade para as pessoas, ajudar as pessoas a falarem o que está acontecendo, trazer suas opiniões, suas preocupações. E aí, acho que o que eu tento de fazer ao invés de pensar por que as pessoas não têm coragem, do que as pessoas têm medo. E, às vezes, quando você pergunta, a resposta é muito diferente do que você imaginou, né? Então, por que você não falou? Você acha que vai ser uma coisa e uma coisa totalmente diferente do que você imaginou. Então, as motivações dos medos não são tão claras, eu acho, que pelo menos para mim. Por que eu sigo nisso? Eu acho que é o vício, eu preciso disso. Então, quando as coisas começam a ficar mais claras, menos arriscados, mais previstos, previsíveis, obrigada, eu começo a ficar entediada. E aí eu preciso de mudança, de transformação, de problema. Voltando, né? Ao começo. Boa. Ô, Caio, e eu queria fazer uma pergunta para você a respeito do Luiza Labs, falando especificamente da galera de tech, né? Acho que é importante a gente falar um pouquinho também sobre esse desafio, né? Que é uma geração nova, é um mercado super aquecido aí. Então, eu queria que você trouxesse sua visão aí, lidando hoje com a galera do Labs, como que isso funciona lá e quais são os desafios que você tem no seu dia a dia hoje também. Gui, eu acho que não dá pra gente relacionar obrigatoriamente tecnologia com geração, assim. Eu acho que eu aprendi ao longo da minha jornada de que sim, existe uma predominância de um público mais jovem, mas eu acho que a gente não pode se limitar a isso. Eu acho que o público de tecnologia tem uma questão única, que é o perfil. E esse perfil, ele pode estar na geração Y, na Z, enfim. E o que é esse perfil, né? É um perfil extremamente colaborativo, um perfil extremamente pragmático, um perfil bastante questionador, um perfil que tem um nível de
de visão de mundo mais ampliada do que única e exclusivamente trabalho e recompensa. Eu acho que ele precisa enxergar propósito, ele precisa enxergar impacto e, consequentemente, lidar com este perfil traz desafios muito grandes. Então, acho que um dos primeiros aprendizados que eu tive trabalhando com público de tecnologia e que levou muito tempo para que eu conseguisse entender exatamente o melhor timing era em qual momento o RH precisava entrar e, de alguma forma, regular alguma situação ou contexto, ou quanto a gente deveria deixar o próprio grupo fazer isso. Porque essa questão da autorregulação também é uma questão muito forte. Então, eu acho que trabalhar com um público de tech me trouxe, talvez, uma visão complementar de que... E a gente fala muito fortemente de que quem faz gestão de pessoas é o líder. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar. Trabalhar com tecnologia me fez entender de que quem faz gestão de pessoas são as pessoas. É o grupo. Então, eu acho que foi um pouco essa mudança de mindset que eu aprendi, que eu tento, talvez, sempre ter em mente no meu dia a dia para conseguir lidar com este perfil. Boa. O ponto que o Caio traz, né? A carta está posicionada em negócios de alto crescimento e 90% do nosso portfólio hoje de clientes que a gente apoia está em negócio de base tecnológica, né? Ou acho que já bateu 99 aí. Não sei se a gente tem agora, porque agora me fugiu, mas acho que 99% a gente está em base tecnológica. E essa questão que o Caio traz é cirúrgica, assim. A questão, de fato, geracional, ela não é um impacto dentro de tecnologia, porque existe um mindset. Acho que, para mim, a melhor expressão de mindset, inclusive, está quando a gente configura esse perfil, né? Que é o perfil do engenheiro, da engenheira também, né? Quando a gente segue alguns caminhos de entendimento, de leitura de mundo, que é muito peculiar ali. Então, acho que esse é um ponto. E o Caio chega num dado aqui de que a gestão de pessoas, ela é, de fato, um fenômeno de grupo, né? Na carta, a gente trabalha, e por conta dessa experiência dos últimos 5 anos, dedicado exclusivamente ao cenário, né, onde mais de 90% é público de tecnologia, liderança de tecnologia, a gente foi procurar, então, caminhos de pesquisa que fundamentassem esse fenômeno de olhar para a liderança dentro dessa condição, né? Porque ela não é de todo uma liderança, um trabalho de times autônomos, né? Ok? Porque existe uma estrutura também por trás. Então, a gente tem, embora filosoficamente essa seja a opção das lideranças dentro dos times, os negócios vão pedir estruturas de gestão. E aí, então, essa liderança tem que encontrar um caminho para poder atuar dentro daquilo que se acredita de uma liderança distribuída, de uma liderança, né, que seja horizontal ali, para aquilo que é a estrutura de gestão de pessoas que o negócio vai demandar, dada a sua maturidade. Então, a hora que a gente chega nisso, o caminho e os fundamentos de pesquisa que vão sustentar esse tipo de liderança, que é como a gente vê nos nossos projetos, é de ver a liderança como uma capacidade do negócio ou da área, né, distribuída entre processos, pessoas e cultura. Quando a gente olha assim, não é distribuída entre líderes, formalmente, do crachá, como você estava vestindo aqui, não é? Mas de pessoas imbuídas de atos de liderança, onde uma delas, situacionalmente, vai ter um crachá. Total. Então, a hora que a gente consegue olhar por essa perspectiva, então, como a gente vai trabalhar com autocrescimento, a gente trabalha com uma Acreditas de 300 pessoas ali, como a gente trabalhou na altura, como a gente trabalhou com labs de 900 mil pessoas ali, né? Mais ou menos que a gente tinha 900 mil, não. 900 para mil. Ainda não são 900 mil pessoas, né? Ainda não são 900 mil. Que foi o período em que a gente trabalhou ali.
naquele momento com Labs, né, que a gente estava, de entender que a transformação que se quer ser feita, que precisa ser feita, né, ela precisa de uma capacidade instalada de liderar. Mas isso pode estar numa pessoa. Do ponto de vista estratégico, ela não pode estar só numa pessoa. Ela Exato. precisa estar em processos, rituais, sistemas e uma cultura de combinados fortes, onde a inteligência possa fluir, né? A gente usa essa frase até hoje, né, cara? Porque aí você consegue, de fato, fazer transformação desse tamanho, como a gente olha, acreditas aí agora, como a Anne foi contando, né? Decisões corajosas no meio do caminho, marcando aí a escalada. E se tivesse a liderança, de fato, só centralizada em indivíduos, né, em pessoas de crachá, não teria feito o que se fez, né? Eu me recordo, né, da discussão sobre o líder especialista. Lembra-se disso? O quanto foi uma escolha ali da Acreditas naquela altura, de olhar para a liderança, não só na liderança de quem liderava times, mas na liderança de quem liderava uma hot skill também, né? De quem liderava uma questão que era core para o negócio. Puxa, essa decisão de Acreditas lá atrás levou a decisões ali naquele momento, né? A simbolismos importantes de quanto um líder especialista era importante, né? Uma pessoa líder especialista era importante para o crescimento da Acreditas, né? Então, isso tecnologia ensina demais pra gente, assim, né? Bom, gente, nessa altura do campeonato, a gente já entendeu aqui, né, que liderar depende de muita coisa. Acho que a Ci trouxe isso de uma maneira cirúrgica e extremamente inteligente agora. E aí, pensando agora do outro lado da moeda, as pessoas que estão no caminho aí construindo, direcionando a carreira delas para tornarem-se pessoas líderes. Quais seriam aí os inputs de vocês? Quais seriam as dicas que vocês trariam para essas pessoas que estão olhando, né, para esse próximo passo ou, né, que estão buscando essa coragem que ainda às vezes não chegou? Então, eu queria que vocês trouxessem um pouco da visão de vocês aí na transformação em líderes, principalmente Cíntia, aí que tem esse papel muito presente hoje. Se você quiser começar trazendo um pouco da sua visão. Eu ia falar, eu queria tanto ouvir. Pode ser também, mas começa agora pra gente, vai. Mas posso começar assim. A liderança vista desse ponto, então, em que a gente falava, eu devo ter usado esse termo aqui já, vista como atos de liderança, né? Então, ela começa, o exercício, ela começa antes. Alguém que desponta como líder, na visão de uma liderança formadora, né? É alguém que já provou atos de liderança ali no dia a dia, né? E o que são esses atos? Então, todo aquele esforço para que você... para poder permitir que as coisas aconteçam ali para o time, isso pode estar alocado em uma pessoa, né? E pode ser uma pessoa que não... Justamente a pessoa que não está com crachá, como eu ia dizendo anteriormente. Então, existe uma reflexão, antes mesmo de pensar na liderança de crachá, como a gente brinca lá com a turma lá na carta, antes de pensar na liderança de crachá, que é entender como é que eu estou, do lugar onde eu estou, que é o que a gente discute. A gente tem um programa chamado Atos de Liderança lá, né? Que é para líderes especialistas, para talentos. E a nossa primeira pauta da discussão é justamente essa, né? Que é o convite para liderar de onde você está. Então, assim, existem coisas acontecendo, existem interesses sendo articulados quando a gente está dentro de um time. E se a gente começa a se exercitar por ser aquele que procura entender o que o time está querendo fazer, está querendo entregar, como é que eu posso facilitar o que o Caio está querendo fazer, né? Eu sou par aqui do Caio, eu estou vendo que o Caio está num esforço com determinada frente ali. Então, esse exercício, então, do vir a liderar de crachá, ele começa muito antes. Então, essa conscientização se a gente está falando agora com as pessoas que estão olhando para esse papel, eu digo que já dá para começar agora, depois do almoço, né? De voltar pro time, de abrir o Zoom, se você está no remoto aí à tarde, e procurar entender quais são as jobs que a galera está envolvida agora, né? Qual que é a grande comissão que as pessoas estão nesse momento? Porque a hora que a gente se coloca nesse lugar de ser um agente viabilizador do que as pessoas estão procurando resolver, a gente está liderando. Né? A gente está criando condições. Então, não precisa de um crachá para isso. Quando chegar o crachá, ele vai vir com um monte de pressão. Ok? Então, aí agora falando só para poder complementar e trazendo do preparar-se mesmo para essa questão do papel, do crachá, existe uma questão que a gente discute no desenvolvimento de liderança, que é a questão da gente entender o que é a expectativa
do usuário sobre o papel da liderança, né? Então, o time que vai ser o usuário, né, da liderança, vai ser o grande beneficiário da liderança. O que um time espera de uma liderança? O que um negócio com culturas aqui, né? O que a cultura da Acreditas espera? O que a cultura de Magalu espera de quem está no papel da liderança? Então, esses elementos estruturantes do papel da liderança, eu consigo ir capturando antes também. Então, uma questão que é do ato de liderança ali no time, de perceber o que as pessoas estão a fim de fazer e ser um agente viabilizador disso, é um exercício para quem é líder no time. Mas para quem vai ser líder, está se preparando para ser um líder de crachá, entender que existe uma expectativa sobre o papel. Então, ela é estruturante, é um elemento que dá para você fazer quase que um checklist e dizer, olha, um líder aqui, né, uma pessoa que lidera aqui, tem essas e essas prerrogativas, qual que é a minha distância em relação a essas competências, né? Então, é um exercício para começar a olhar para esse lugar, mas sempre entendendo que o tornar-se líder não é um fim em si mesmo. A gente tem um pouco endeusamento, lembra da líder centralidade? Uhum. Tem endeusamento, e é menos romântico do que parece. É um papel, ele tem um papel, a gente fala de uma figura de execução, a liderança tem, né, dentro da estratégia do negócio, e tem um job description, existe uma expectativa, e preparar-se de acordo com essa expectativa é o começo da jornada. Boa. E você, Anne? O que você traria para as pessoas aí que estão nesse caminho? Então, eu ia falar algo muito similar do que a gente falou, né? Do que para quem gostaria de chegar a uma posição de liderar pessoas, tem que começar logo com as variadas oportunidades que surgem para exercer e mostrar liderança. Agora, eu acho que realmente é fácil dizer e difícil de convencer e é óbvio porquê, ou seja, as pessoas querem ser líderes de pessoas. Em geral, a gente tem um percentual maior de pessoas que querem ser líderes de pessoas que querem ser especialistas. Uhum. E até em tecnologia, né, a gente tem, às vezes, um ida e volta com isso, né, porque tem um entendimento do que o crescimento vem através de virar uma pessoa líder de pessoas, quando tem outras oportunidades, mas aí que eu falo que é fácil de dizer e difícil de acreditar. Por quê? Porque, na realidade, acho que como liderança executiva ou pessoas que estão criando essas estruturas, a gente não comunica que não ser líder de pessoas é ser líder também. E aí, voltando, né, a esse ahá que a gente teve lá atrás, do que a gente queria valorizar o líder especialista na Acreditas, tanto como líder de pessoas. Mas vou te falar, é difícil a execução disso é muito difícil, porque tem muita premissa em todas as cabeças de todas as pessoas, eu incluída, né, que faz do que ao longo do tempo a gente entende que aquela pessoa que está liderando, né? Então, as minhas filhas tinham umas amigas quando eram mais novas na escola e falavam, umas mais em posições expressivas também, né? E aí, a tua mãe é número 1 ou número 2? Número 2, assim, tipo. Ela então, para elas, já de pequena, a ideia de quem tinha mais, né, mais poder. E o que eu vi na Acreditas é que é uma briga constante para a gente lembrar, em toda pequena coisa que a gente faz, de valorizar a liderança especialista, tanto como o líder de pessoas. E um exemplo simples, canais de Slack. E aí eu senti, indo atrás das pessoas, falando, vem cá, por que os líderes especialistas não estão aqui? Se a gente está falando que é uma camada para cima, então tem que ser líder de pessoa e líderes especialistas. Olhando múltiplos de bônus. Bom, o líder especialista tem que ganhar igual que o líder de pessoas. E aí a gente criou essa estrutura que cada vez mais faz mais fácil seguir a nossa filosofia, lembrar as pessoas novas para seguirem e também de nos policiar, de não sair fora disso. Então, a gente já tem quem trabalha em People sabe, né, que o principal é no mesmo nível que o head, e aí quando você coloca um head, você coloca os principals também, porque são tão importantes como no tipo de liderança que fazem.
Sensacional. Acho que muito legal também trazer essa visão de que o líder não é só o líder de pessoas, né? Ele é um líder anyway, pelo conhecimento que ele tem, pela bagagem que ele tem, ele é líder, né? Então é muito legal e isso é muito presente dentro da Acreditas. Eu vivo isso, né? E vejo isso acontecendo, isso é muito legal. E você, Caio, o que você diria aí pra galera que tá olhando pra esse caminho de liderança? Gui, acho que a Cíntia e a Anne já falaram tudo. Talvez eu queria fazer um complemento que é assim... e não vale só para quem quer se tornar líder, vale para quem já é líder também, mas eu acho que quem quer se tornar é bem relevante, assim. Tem um olhar de aprendizagem em tudo que você faz, no sentido de gere repertório, gere desenvolvimento, gere conhecimento para você mesmo, porque isso vai te ajudar no momento em que você efetivamente não estiver somente nos atos de liderança, como a Cíntia falou, mas estiver no papel de líder. E um outro ponto que eu queria complementar é assim, faça exercícios frequentes de autorreflexão, se conheça muito bem e se cuide muito bem. Porque no papel de líder, muitas vezes você vai ser exigido a ter um olhar para o outro. E se você não estiver bem, você não vai conseguir fazer isso bem. Então, eu acho que construir este equilíbrio é absolutamente necessário para quem quer ocupar essa cadeira, e a manutenção depois também é igualmente necessário. Boa. Muito bom, muito bom. Bom, gente, estamos chegando na reta final do nosso papo, né? Obrigado por todos os insights, por tudo que vocês trouxeram. Estou me sentindo ainda mais preparado para continuar nesse caminho de liderança, então acho que foi muito rico. Acho que para a galera que está assistindo a gente também é muito legal. E para encerrar o nosso papo aqui, a gente tem um quadro que se chama Dica no Ar, onde a gente sempre pede para os nossos convidados trazerem alguma dica de um livro, uma palestra, um TED, um podcast, qualquer conteúdo, qualquer experiência que tenha sido significativa na vida, na trajetória, na carreira de vocês, para a gente continuar essa conversa após o fim desse episódio, com a pessoa que está assistindo a gente aqui poder consumir esse conteúdo ou ir atrás desse título que vocês vão citar. Então eu queria que, para a gente encerrar aí de um jeito quentinho, vocês trouxessem um pouquinho aí e alguma dica, né, de que vocês enxergam que seja fundamental ou importante para as pessoas aí que querem entender um pouquinho mais sobre liderança. Quer começar, Anne? Eu posso começar. Eu não vou dar a dica de um nome de um livro, de um podcast. Eu vou dar a dica que quase falei em alguns momentos aqui durante a conversa. Veio na minha cabeça e depois, no momento, não entrou na discussão. Mas eu acho que é muito importante ver, ler, olhar, ouvir coisas que não têm a ver com negócios, que não têm a ver com RH, que não têm a ver com como ser um líder, uma líder, para aprender como funciona o mundo, como as pessoas funcionam, né? Pensando no que Caio falou agora, você poder entender o outro vai fazer que você seja uma boa liderança. Então, isso eu vejo muito pouco, né? Acho que é um pouco aquela história das bolhas. Aham. Então, não precisa saber o nome da bolha de vez. Precisa entender como funcionam as coisas. Precisa entender como pessoas funcionam, né? História, literatura, arte. Isso te traz repertório para poder trabalhar diferentes situações. Então, é um pouco aquela história da educação base geral, né? Ao invés de especializar em algo logo, né? Que te traz uma base que eu acho que é importante. E eu acho que a gente tem que seguir com isso na vida profissional. Ao invés de ficar somente nas leituras e nos conteúdos que são inerentes a essa disciplina. Show de bola, muito bom. E você, Caio? Que dica que você traz pra galera aí? Vou trazer algumas. Gosto. A primeira sigam a Cíntia em todas as redes. Mas acho que assim, acho que tem um livro muito legal, que é o em inglês Radical Candor, da Kim Scott, em
português, Empatia Assertiva, que eu acho que é bem legal. E aí não tem um livro específico, eu sigo no LinkedIn e sempre sou inspirado que é o Adam Grant, que é um cara fenomenal. Então, acho que é uma dica. E aí, eu vou indicar um podcast que precisa ter um nível de abstração alto para capturar as principais dicas e insights, que é o podcast do Joko, que é autor do Extreme Ownership também, que é um cara que é ex-Navy SEAL, e ele tem um estilo de liderança muito forte. E traz coisas muito consistentes, mas eu acho que a gente sempre precisa entender e adaptar o que ele leva de conteúdo, porque é um cara que está acostumado a liderar em um cenário de guerra, literalmente. Então, acho que a gente precisa fazer as devidas adaptações, mas acho que essas são as minhas dicas. Boa, boa. Boa. E além de seguir a Cíntia, o que mais que a Cíntia recomenda? A gente é dono da curadoria lá na carta. A gente fala que a gente é cabeçudo, né? A gente agora adora saber a ciência por trás dos fatos, então a gente está sempre com algum ponto aí na cabeça. Mas eu acho que eu vou indicar 2. Um deles, infelizmente, só está em inglês, mas tem o TED da autora que você consegue assistir com legenda. Então, eu tenho dó de indicar, né? E é uma pena que não está ainda em português o livro. Mas é o Act Like a Leader, Think Like a Leader, da Hermine Barra. Ela vai discutir essa questão, que eu falei de dica agora no final, de que existe um papel esperado de quem lidera. Então, que o movimento para que a gente se desenvolva como liderança é um movimento de primeiro agir como líder para poder passar a pensar como líder. Porque a gente está atendendo a uma expectativa em relação a um papel, né? O trabalho da Hermine Barra é muito rico, aí falando com o RH, a pesquisa da Hermine Barra caminha na direção de carreira, sempre caminhou na direção de carreira. Ela tem um livro que está em português chamado Identidade de Carreira, e que é o pano de fundo desse trabalho, que depois ela vai convergir para a liderança nesse Act Like a Leader, Think Like a Leader. E do lançamento desse livro vai ter um TED chamado Paradoxo da Autenticidade, que é um TED excelente com ela, onde ela vai contar a história de como ela era... ela tinha essa questão da autenticidade, de que ela não poderia responder aquilo que estavam esperando do papel dela, porque aquilo não tinha nada a ver com ela, né? E aí ela vai refletindo, e no TED ela vai contando como ela teve que entender que existia uma expectativa sobre o que era atuação, e que aquilo não era perder a autenticidade, era gerar valor por meio do novo papel dela, né? Então, uma super recomendação aí, mais técnica aí para a liderança. Agora, bem fora da casinha, e eu estava aqui tentando lembrar o nome do autor, mas depois vocês coloquem aí nas indicações, mas para poder falar da questão das bolhas, né? Tem um livro chamado O Segredo Judaico da Solução de Problemas. Ele é simplesmente fantástico. Mas é assim, daqueles que você lê uma página e você volta, aí você lê um parágrafo, você volta mais 5, porque você vai tendo que caminhar num convite para refletir bem fora do lugar comum, assim. Mas ela vai discutir exatamente essa questão do oculto do aparente. Então, daquilo que a gente escolheu destacar, existe todo um oculto onde está a grande gama das verdades ali, né? Então, como eu trouxe essa questão para cá, mas assim, é bem papo-cabeça, gente. É só para quem curtir um negócio de você ficar lendo 2 linhas e voltar mais uma. Mas é bem interessante no campo da reflexão. Muito bom, gente. Bom, quero agradecer demais o tempo de vocês, a generosidade de vocês. Obrigado por estarem aqui somando nesse papo. E quero agradecer você que esteve com a gente até agora. Espero que você tenha curtido esse episódio. Não se esquece de deixar o seu like aqui, né? Se inscreve no canal. Tá o LinkedIn de todo mundo aqui na descrição do vídeo. Então, quer se conectar, teve um insight, quer conversar com a galera que tá aqui na mesa, aproveita, procura todo mundo aí. A gente quer gerar essas conexões. E espero você no nosso próximo episódio, tá bom? Valeu!